Para que você tenha uma melhor qualidade de vida, a Mensagem apresenta um programa que auxilia o seu dia a dia. Saúde, dicas, prestação de serviço. Falando de Vida está no ar. Olá, um grande abraço, muito boa tarde. Já estamos de volta com o programa Falando de Vida para todo o Vale do Paraíba e também para você que está sintonizado na internet, sintonizado no nosso aplicativo. Hoje, dia 23 de março de 2020, uma segunda-feira. O programa Falando de Vida tem a apresentação de Donizete Eugênio, mesa de som de Robson Barros. Boa tarde, Robinho. A direção é do Padre Carlos Eduardo de Quadro. Falando de Vida. Apresentação Donizete Eugênio. E para começar a semana, para começar a segunda-feira, semana atípica, né, incomum para todos nós, né, iniciando aí uma quarentena, nós vamos com informações e vamos com o tema do dia. Falando de Vida. E o tema do dia. A educação financeira não consiste somente em aprender a economizar, cortar gastos, poupar e acumular dinheiro. É muito mais que isso. É buscar uma melhor qualidade de vida tanto hoje quanto no futuro, proporcionando a segurança material necessária para aproveitar os prazeres da vida e ao mesmo tempo obter uma garantia para eventuais imprevistos. A famosa fábula da formiga e da cigarra exemplifica muito bem uma eterna questão que tentamos resolver diariamente. Será melhor simplesmente aproveitar o dia de hoje ou nos preparar para o futuro? Traduzindo isto em um exemplo prático, suponha que você esteja passeando em um shopping e passa por uma loja com aquela roupa fantástica que você sempre sonhou. Você não tem mais dinheiro para o mês. O que você faz? Não compra naquele momento e nem depois. Afinal, você tem outros objetivos mais importantes e prioritários. Existe uma resposta correta? Não. Aliás, você pode escolher respostas diferentes de acordo com o momento da sua vida. Hoje, no programa Falando de Vida, nós vamos conversar com alguém que se preocupa em orientar as pessoas nessa questão financeira. Hoje, no Falando de Vida. Muitas vezes, as dívidas podem significar o final de tudo, mas, em outras, elas podem ser o primeiro passo para o começo de algo novo. O nosso contato agora é com o empresário Célio Garcia, que está conosco, porque justamente dentro dessa linha que ele se preocupou e criou uma ferramenta para auxiliar pessoas que às vezes não vê aí uma luz no túnel. Célio Garcia, obrigado pela atenção com a Rádio Mensagem. Muito boa tarde, hein? Boa tarde, Doni. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Rádio Mensagem. Estou muito feliz aqui de poder falar com vocês. Olha, Célio, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa sugestão de pauta e quando comecei a ler justamente o porquê que você iniciou a falar sobre essa questão financeira. Para o nosso ouvinte entender e depois participar conosco, o que aconteceu? Você, empresário, criou uma ferramenta para poder auxiliar pessoas que estão em dificuldades financeiramente. Antes de ser empresário, eu comecei a vida como todo mundo começa, né? Começa a ganhar um pouquinho mais, já vai lá, compra um carro financiado, você já compra um imóvel financiado. É o que a gente aprende ao longo da vida, né? Você precisa ter. E eu comecei como todo mundo, né? Boa parte das pessoas começam. E só que depois de um tempo, a minha renda, ela já não era mais suficiente para cobrir todas as despesas que eu havia absorvido, né, durante o tempo. Eu já estava casado com a minha esposa, e os problemas começaram a surgir. E, ao invés de resolver a causa do problema, eu sempre usava uma solução paliativa. Eu parcelava o cartão de crédito ao invés de parar de usar, eu parcelava o cheque especial ao invés de parar de usar. Aquilo dava um fôlego durante um tempo, só que depois, né, eu estava represando as dívidas, né, eu estava
eu estava fazendo com que aquilo fosse rolado para frente, só que em algum momento a dívida ia ser cobrada, né? Uhum. E o momento chegou. Então, quando esse momento chegou, eu não tinha mais para onde correr. E aí eu comecei a estudar, buscar conhecimentos sobre finanças pessoais, né? Eu sou engenheiro ambiental de formação, nunca tive nenhuma matéria sobre finanças pessoais na faculdade, só que eu me vi obrigado a aprender a cuidar mais do meu dinheiro. E buscando essa informação, buscando nos livros, eu li muitos livros sobre finanças pessoais, nenhum deles falava exatamente como lidar com a dívida. Pelo contrário, ele ensinava mais ou menos o que eu tinha feito, que era trocar dívida com juros mais altos por dívidas com juros mais baixos, que foi o que me prejudicou muito. Então, ao longo do tempo, de pelo menos 2 anos e meio, tomando atitudes erradas, fazendo a coisa errada, eu aprendi a fazer o certo, a resolver da maneira correta. E com base nisso, eu comecei a ajudar pessoas próximas a mim. Depois que eu resolvi o problema, eu comecei a ajudar colegas de trabalho, eu comecei a ajudar pessoas que vinham conversar comigo e sabia que eu gostava do assunto. E eu vi uma necessidade de criar um Instagram para poder ajudar mais pessoas, porque eu sou empresário, né? Eu passei a ser empresário, eu abri uma empresa com um sócio, só que a minha esposa ficou grávida e eu ficava muito tempo dentro da empresa. E aí eu conversei com ela e falei, olha, eu quero ver minha filha crescer, eu não quero ficar morando dentro da empresa e ela crescendo em casa. Então eu resolvi criar um Instagram e comecei a ajudar as pessoas através do Instagram. Isso me deixou muito feliz, porque eu não tive uma pessoa para me ajudar quando eu me endividei, eu tive que me virar. E eu estou conseguindo, através do Instagram, ajudar cada vez mais pessoas, né, com as minhas dicas, sempre com conteúdo gratuito, e ajudar da melhor maneira possível, né, porque a gente não tem educação financeira nas escolas, infelizmente. E o que acontece é que a gente cresce recebendo uma carga de propagandas muito grande. A gente aprende a gastar, mas não aprende a cuidar do dinheiro. E aí quando a gente começa a ter um dinheiro, uma renda, a gente vai gastando da forma que acha que é certo, né? Mas normalmente não está certo e a gente acaba se prejudicando com isso. Olha, Célia, interessante esse início. Como você falou, né? Não é tão diferente como os brasileiros em relação à questão do trato com o dinheiro, mas você teve um feeling aí que foi a hora de parar de se endividar. Qual que foi o start? Qual que foi o momento? Alguém falou, olha, é agora ou é agora? Na verdade, ninguém me falou. Eu constatei porque eu não tinha mais para onde correr. Eu comecei a usar o cartão de crédito, só que a fatura, eu não conseguia pagar mais a fatura. O que aconteceu, na verdade? A minha renda já não era suficiente. E aí eu comecei a usar o cartão de crédito. Só que a fatura do cartão de crédito começou a ficar muito alta. E aí, o que eu pensei, né? A gente sempre espera o melhor. Eu vou pagar o mínimo porque eu sei que as coisas vão melhorar, e aí a hora que melhorar eu pago total, né? A gente tem essa esperança. Isso, sempre. Só que não melhorava, né? O salário aumentava, mas não era suficiente. E aí eu comecei a usar o cheque especial para ajudar a cobrir o cartão e para complementar a renda. E aí você imagina, né? A situação não melhora, ela só piora. Então chegou num momento que a minha renda já não estava dando, e eu não tinha dinheiro para pagar o mínimo do cartão, porque o mínimo já era muito alto, e o especial já estava no limite, não tinha mais. O banco, eu era o cliente que todo banco queria, porque enquanto você está pagando o mínimo do cartão e o cheque especial de forma parcial, é o que o banco mais gosta. Então eu era um excelente cliente, e aí eu até cheguei a fazer empréstimo consignado para ajudar de forma paliativa a pagar as contas, e nunca dava certo. Eu me prejudiquei muito com isso. Você passou, a partir desse momento, também a escrever os seus gastos, ou seja, passou a identificar aonde o seu dinheiro estava indo, porque pelo que você falou, não era que você tinha um salário baixo, é que a sua renda, o seu gasto passou a ser maior, não é?
O que eu costumo falar, depois que eu criei o Mestre das Dívidas, eu conversei com pessoas com renda acima de 50 mil e as pessoas estão extremamente endividadas. Então, as finanças organizadas não tem a ver com ganhar pouco ou ganhar muito. Tem a ver com você ter o controle sobre o seu dinheiro e saber para onde ele está indo. Quando eu comecei a ler sobre finanças, como eu falei nos livros que eu li, na maioria deles não fala muito sobre dívida. Fala como você se organizar. Eu aprendi a me organizar. Uhum. Eu tenho uma planilha, apesar de já existirem vários aplicativos aí, né, à disposição, eu não me adaptei aos aplicativos, eu uso planilha. Então eu tenho uma planilha que eu fui adaptando, eu fui fazendo download de algumas outras na internet e fui moldando ela, né, com a forma que eu uso. Então eu tenho uma planilha já há mais de 10 anos, praticamente, que eu uso, e eu tenho todos os gastos ali anotados, e a questão não é anotar os gastos, é você saber quanto você pode gastar em cada item. Você ficou munheca, ô Célio? Você ficou munheca, mão de vaca? Não, pelo contrário. Pelo contrário. O que acontece? A gente precisa entender para onde o dinheiro está indo. Então, por exemplo, eu tenho uma verba, uma reserva, um valor que eu uso para comer fora, por exemplo. E aí, hoje a gente vive numa situação onde a conta de luz ela varia de acordo com a bandeira, por exemplo. Né? Então, você tem bandeira verde, amarela e vermelha. E eu coloco para mim R$200 de conta de energia por mês. Se a gente está em bandeira verde e ao invés de gastar 200, eu gastei 120, eu vou ter R$80 que eu vou poder distribuir no meu orçamento. Ou eu posso comer mais fora, ou eu posso poupar essa diferença. Então, você ter o controle do orçamento te dá liberdade para você fazer o que quiser. E se, por exemplo, se fosse o contrário, a minha conta eu estava prevendo vir 200, ela veio 280. E aí eu penso, espera lá, de onde que eu vou tirar essa diferença de 80? Eu vou ficar uma semana, 2 semanas sem pedir comida fora, ou sem sair para comer, né? Uhum. Agora a gente não está saindo para comer, a gente está pedindo comida fora. Mas você tem o total controle do orçamento dessa maneira. Você então passou a ser mais disciplinado? Mais disciplinado e eu acho que dessa maneira a gente consegue aproveitar melhor o dinheiro. Porque a maioria das pessoas que eu converso que tem dificuldade, eu pergunto assim, para onde vai o seu dinheiro? O que você paga de conta? Aí as pessoas têm na cabeça as contas fixas. Eu pago tanto de aluguel, tanto de conta de luz, de conta de água, de internet, parará. Só que quando a pessoa vai somar esses valores, a conta não fecha, porque teoricamente deveria sobrar dinheiro. Então, não são as contas fixas que na maioria das vezes fazem a gente se endividar ou perder o controle, mas os gastos variáveis, que são aqueles que a gente não controla, né? A ida no supermercado, que você gasta 80 e não anota, você abastecer o carro e, sabe, você ir gastando diariamente, que vai minando o orçamento. Então você ter valores definidos para cada item, não quer dizer que vai ficar engessado, mas pelo menos você sabe onde vai poder mexer, se algum deles extrapolar ou não. Até para o nosso ouvinte entender, Célio, e ter um pouco mais de esperança, do momento que você falou, olha, eu preciso ter um controle das minhas contas, do meu dinheiro, até a recuperação total, quanto tempo durou? Olha, eu não vou te falar que eu acertei de primeira, porque foi muito difícil. Então, eu ainda tentei algumas soluções, como eu disse, eu fiz empréstimo consignado, então, eu vou fazer um empréstimo porque eu junto todas as dívidas numa dívida só e aí eu consigo me organizar. Foi um dos erros que eu cometi. Então, e aí eu voltei para o especial, voltei para o cartão. O que mudou quando eu comecei a virar o jogo foi a mudança de mentalidade. A gente entender, porque eu estava tratando a consequência do problema. O que é a consequência do problema? É você dever estourar no cartão e no cheque especial. Mas o que causou isso? Quando eu consegui entender a causa do problema, e eu parei de tratar o problema, eu fui tratar a causa. Uhum.
que era o orçamento estrangulado, né? O orçamento, ele estava... eu não podia, com a minha renda, ter aquele padrão de vida, eu não podia ter me endividado, me comprometido com financiamentos de longo prazo com a renda que eu tinha. Então, a questão não era ter mais dinheiro, era se organizar financeiramente na base ali. E quando eu fiz isso, foi quando a vida começou a mudar. Eu já vi também, Célio, muita gente quando chega nesse nível, quebra o cartão, agora eu quebro o cartão, não quero nem saber. Mas você daria pra gente uma dica nós possamos entender que o cartão não é o vilão, é a forma como a gente usa o cartão? Exato. O cartão, eu posso dizer que, se usado da maneira correta, ele tem muitos benefícios, né? Por exemplo, você consegue viajar, você consegue ter milhas através do cartão, isso é uma coisa boa, né? Mas como usar o cartão sem perder o controle? Eu depois que eu aprendi, né, que eu resolvi usar o cartão da maneira correta, o que eu fazia? Eu tenho uma conta digital, né? Essas contas que você não tem, né, não tem agência física. E nessa conta eu tenho como se fosse uma poupança, um CDB que é vinculado na conta. Então, por exemplo, o cartão, normalmente, o limite do cartão ele está acima da nossa renda. Então eu tinha um cartão com limite muito alto, isso me prejudicou muito. Então para eu não perder os benefícios do cartão depois, eu comecei a gastar e retirar o dinheiro da minha conta. Por exemplo, durante a semana eu fiz algumas compras no cartão de crédito. E aí eu olhei lá no histórico, eu tinha gastado, por exemplo, R$500. Para esse dinheiro não ficar na minha conta, eu jogava ele no CDB. Uhum. Entendeu? E aí, quando a fatura chegava, o dinheiro da fatura já estava todo reservado. Só que isso, depois que eu alcancei um nível de controle muito alto, depois de eu ter aprendido tudo. Para as pessoas que ainda não têm controle no cartão, o ideal é parar de usar, né? Se não está com nenhuma dívida no cartão, é parar de usar e ir pagando até ele ir diminuindo a fatura. Isso seria o ideal. Bacana, então. Olha, hoje nós estamos conversando com ele, que é engenheiro ambiental, o empresário Célio Garcia, que criou aí um mecanismo, uma ferramenta muito bacana de poder orientar as pessoas a forma de lidar com o seu dinheiro e não ficar endividado. Ô Célio, a gente vai para um breve intervalo, a gente volta já já. Aí na volta, por gentileza, gostaria que você nos passasse algumas dicas e alguns exemplos básicos de pessoas que estavam numa situação complicada e conseguiram se recuperar, para que a gente possa já tomar aí, nesse momento que nós estamos vivendo, né, colocar como algo de informação para sair dessa situação que nós estamos vivendo também, tá bom, Célio? Claro. Um abraço, obrigado aí pela participação. Daqui a pouco o Célio volta conosco, Célio Garcia, para falar muito mais sobre educação financeira. Já voltamos. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem: esta é a melhor sintonia. Continue com a gente. Voltamos a apresentar Falando de Vida. No programa Falando de Vida, hoje abrindo espaço para falar sobre o empresário Célio Garcia, ele que criou aí uma ferramenta que utiliza as redes sociais para ajudar pessoas endividadas. Ele que está conosco aqui no Falando de Vida, dando dicas importantes para a gente também. O nome é Mestre das Dívidas, ô Célio? Mestre das Dívidas. É um perfil no Instagram, né? @Mestre das Dívidas. @Mestre das Dívidas. Ali você recebe perguntas? Eu recebo perguntas. Eu tenho uma mentoria que ela é pessoal, especializada, né? Mas 90% do conteúdo que eu coloco no Instagram, ele é gratuito. E então eu recebo muitas perguntas, muitas pessoas entrando em contato com, né, problemas pontuais, e eu vou ajudando a resolver, né? Porque quando é uma situação muito complexa, eu preciso entender um pouco mais da situação da pessoa, né? Entender o histórico dela. Mas algumas questões eu consigo, né? E eu ajudo as pessoas diretamente ali no direct mesmo do Instagram.
Você pode dar algum exemplo para a gente de perguntas que chegam através do Instagram? Sim, claro. O que eu percebi, né, depois que eu criei o Instagram, é que as pessoas elas têm um medo gigantesco de ter o nome sujo, né, de ter o nome nos órgãos de defesa do consumidor. E muita gente entra e pergunta sobre isso, né? E o que eu percebi? As pessoas acabam se endividando mais para não ter o nome sujo nos órgãos de proteção. E qual que é a dica que eu dou? O que eu aprendi nessa vida de endividado, né, que eu passei? Ter o nome sujo não é necessariamente ruim. Porque né, voltando lá atrás, antigamente, a gente fala ter o nome sujo na praça, né? Isso. Lá atrás as pessoas negociavam nas praças, né? E muitas vezes negociavam até sem dinheiro, né? Era na confiança. Olha, eu vou comprar aqui, aí eu vou receber minha colheita e eu vou te pagar. Só que quando a pessoa não pagava, ela ficava com o nome sujo na praça, ela não conseguia comprar nada sem dinheiro. E essa era a realidade lá atrás. Hoje, o que acontece? O nome sujo, o registro nos órgãos de proteção ao crédito é uma proteção para quem está devendo, né? Como que isso protege? A pessoa, se ela tiver o nome registrado num órgão de defesa do consumidor, ela não consegue mais financiar, ela não consegue tomar empréstimo, ela não consegue ter cartão de crédito. Isso para quem está devendo é uma benção, porque a pessoa não vai conseguir se endividar mais, ela vai se ver obrigada a resolver a questão dela de outra maneira, tentar entender a raiz do problema. Por exemplo, se ela for compulsiva, já não consegue, né? Exatamente. Então, eu falo muito disso também com as pessoas lá. Você está com o nome sujo, deixa. Se você não contar para ninguém, ninguém vai ficar sabendo que seu nome está sujo. Então, resolve sua vida, deixa lá a dívida, ela vai estar lá, você vai conseguir resolver seu problema, mas se organiza antes. Tenta entender o que causou isso. E aí você vai e entra em contato, se for com um banco, né, com qualquer credor que seja, você entra em contato e faz uma proposta. E resolve a sua vida, mas não fica desesperado, que eu vejo assim. A pessoa sujou o nome. Pelo amor de Deus, meu nome, a única coisa que eu tenho é o nome, vai lá e corre, faz um empréstimo, faz alguma coisa que ao invés de melhorar, prejudica. E aí ela vai resolver um problema que vai voltar daqui a pouco tempo. Então a dica que eu dou é não se desespere, ainda mais nesse momento que a gente está passando, se vai chegar a fatura do cartão de crédito, se o cheque especial está ficando alto, mantenha calma, tenta resolver a origem, dá prioridade para o que é essencial e depois, né, o Brasil ele tem dívida, os outros países têm dívida, por que você não pode se organizar e pagar a sua depois, né? É isso que eu falo, não se desesperar para pagar a dívida, é o principal. Ô Célio, você percebeu ao longo desses estudos, desse contato, por que nós temos, eu diria, um receio de colocar no caderno o que a gente ganha e o que a gente gasta? Quando você fala, se precisa anotar, se precisa saber onde é que seu dinheiro vai, por que a gente resiste? Eu acho que dá a impressão que a pessoa, ela está sendo, né, usando o jargão que muita gente usa, está sendo mão de vaca, está sendo mesquinha, está controlando os centavos. Eu acho que tem muito disso ainda na cabeça das pessoas. Porque assim, eu tenho meu dinheiro, eu quero comprar o que eu quiser. E eu quero, o que eu vejo muito são pessoas imediatistas, elas não se planejam para sonhos, né? Elas querem imediatamente. Então, ela não pensa se aquela parcela vai caber no orçamento, ela vai lá e faz a parcela. Compra parcelado, né? E eu acho que esse é um problema que é o que mais causa problema para as pessoas, né? Ô Célio, caber no orçamento é diferente de caber no bolso? A prestação, por exemplo, eu vejo a prestação, é tudo R$10, vai ficar tudo em R$10. R$10 é coisa pequena, não tem problema, pode durar 10 anos, né? Uhum. Mas eu não faço aquela conta no todo, né? Quanto é que vai ficar, né? O caber no bolso, normalmente as pessoas elas só olham a parcela. É uma parcelinha.
Só que se o seu orçamento, se ele já está no limite, R$10 vai fazer diferença e vai ser o pouco que você vai começar a entrar no especial, por exemplo. Ou vai começar a usar o cartão de crédito como complemento. Muitas pessoas usam o cartão de crédito como complemento da renda sem perceber. Ela só vai comprando. Quando vê, ela não consegue ficar sem o cartão. Isso é muito ruim, porque se o seu salário é 3.000, você está gastando 3.500 todo mês, porque você está pagando o cartão no mês que vem e está parcelando 500 por mês, daqui a pouco essa represa ela vai vir abaixo, né? Sem dúvida. Então, mas normalmente isso acontece sem a pessoa perceber. Ela simplesmente vai no automático, né? Vai comprando e sem o controle vai acontecer em algum momento, com certeza. Você já recebeu agradecimento? Já, nossa, isso me deixa muito feliz, porque, assim, eu não posso ir lá, como eu trabalho pelas redes sociais, eu não consigo ir lá dar um chacoalhão na pessoa e falar, olha, você tem que fazer, eu oriento. E aí, só que dependendo da situação da pessoa, a orientação que eu dou pode parecer um pouco drástica, e aí ela fala, eu não posso fazer isso, eu não vou, por exemplo, a pessoa ela está tendo problema na vida porque ela financiou um carro. Só que ela não quer se desfazer do carro para resolver a vida, ela quer continuar com o carro. Uhum. Né? Só que daqui 3, 4, 6 meses, se ela não tomar uma atitude, a vida vai cobrar uma atitude. Ou você vende o carro, ou o banco vai lá e te leva o carro. Né? Então, algumas atitudes mais drásticas, algumas pessoas não aceitam, mas boa parte das pessoas que eu converso, elas aceitam e depois voltam para agradecer. Né, e isso me deixa muito feliz, me mostra que, né, o que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo, e isso para mim é muito gratificante. Muito bem, a gente está falando sobre negociação, sobre dívida, e a gente está entrando hoje num período de quarentena em todo o estado de São Paulo, e logicamente nós teremos aí dias muito mais bicudos. Como é que você está enfrentando essa crise, esse momento? Como é que você está... Qual que é a sua expectativa, Célio? Olha, a gente tem que ser realista, né? Infelizmente, a gente está entrando aí numa curva ascendente, né, de contaminação. A gente sabe aí até pelos noticiários que agora vai entrar num período crítico e as empresas estão fechando, né? A gente precisa se precaver. Qual que é a dica que eu tenho dado, inclusive no Instagram? Eu comecei há 2 dias a fazer lives diárias, porque eu me coloquei à disposição para ajudar pessoas que têm dúvida e não sabem o que fazer. E eu acho que nesse momento a gente tem que usar o nosso conhecimento, né, a favor de todos. Então eu estou fazendo isso diariamente às 7 horas. Mas o que eu recomendo? O que não for essencial, cancela. É o principal. Eu tenho TV a cabo, eu tenho internet em casa. Avalia tudo que você tem de gasto e vê o que não é essencial, o que dá para você ficar sem. Porque vai ser um recurso a mais na sua conta para você poder se manter nesse período de crise, né? O ideal é todas as pessoas, a gente sabe que é difícil, né? Porque as mentalidades sobre finanças pessoais estão mudando mais agora, né? Com mais informação. Mas o ideal é a pessoa ter uma reserva de emergência, né? De pelo menos 6 meses a renda, ou melhor, de pelo menos 6 meses as despesas do mês. Uhum. Mas a maioria das pessoas não tem, então tem que cortar. Não tem para onde correr, né? A gente tem que cortar o que não é essencial para conseguir ter por mais tempo o que é essencial. Eu acho que isso é a principal dica que eu tenho dado lá no Instagram. Por exemplo, para quem tem um pequeno comércio e vai ser muito atingido agora, os bancos abriram a possibilidade de refinanciamento. É uma possibilidade agora de refinanciar algumas dívidas? Olha, para a empresa ela é um pouco diferente, né, da pessoa física. Certo. A empresa, se ela tiver com uma saúde financeira boa, você entrar num crédito para crescer é válido.
é importante, né? E a maioria das empresas hoje, elas estão alavancadas, elas têm crédito para crescer, né? Isso é importante. Para a pessoa física, isso aí é rolar dívida. Por exemplo, você fez um empréstimo em 24 meses, faltam 6 meses para acabar. E aí você vai lá e refinancia para mais 12 e a gente não sabe como que vai estar a situação daqui para frente. Pagar um empréstimo não é o essencial. O essencial é alimentação, é transporte, é saúde. Isso é o essencial. Se você não tem condição de pagar um empréstimo, não paga. Deixa tudo acontecer, deixa a situação normalizar e depois você vai negociar com o banco, né? Porque às vezes as pessoas se preocupam demais com pagar o empréstimo ou pagar um cartão porque não quer perder o cartão e aí acaba se privando de muita coisa em casa, né? Às vezes deixa de comer melhor ou deixa de fazer alguma outra coisa porque está pagando a prestação do carro, né? Está pagando o empréstimo que fez. E aí eu acho que nesses momentos de crise a gente tem que ver o que é primordial, o que é essencial, né? Tá certo, então. Para a gente fechar, Célio Garcia, empresário, tem dicas importantes aí nessa plataforma aí da rede social. Qual que é a orientação básica que você passa para a gente em relação aí, na questão da dívida do individual mesmo? Estou ouvindo o Célio lá na Rádio Mensagem agora, eu posso começar a partir de hoje já? Começar a pensar na minha vida financeira a partir de hoje, ou é para ontem? Não, é para anteontem. Tem que começar logo. O ideal é que nesse momento, né, a gente tem que, como eu disse, pensar no primordial, pensar no que é essencial. Mas a gente precisa viver e precisa entender que a gente tem que viver um padrão, um degrau abaixo do que a nossa renda permite, né? Isso seria o ideal. Para ter uma sobra? Isso, exato. Porque daí você tem uma sobra, né? Você vive um padrão abaixo, né? Porque essa sobra, o caminhar de quem quer ter uma vida tranquila financeiramente viver um degrau abaixo do que a renda permite, você usar esse dinheiro para montar uma reserva de emergência de pelo menos uns 6 meses das suas despesas mensais, e depois disso você começar a investir em algo com uma rentabilidade melhor, porque a reserva de emergência ela não pode ser em nada que o dinheiro fique preso, tem que ser ou no CDB ou no Tesouro Direto, em algo que você consiga sacar imediatamente. E aí, por aí vai. Então, você vai tendo uma tranquilidade melhor, maior. E aí, nesses momentos de crise, para quem tem a reserva, não quer dizer que ela não vai precisar se privar, ela precisa cortar para o dinheiro, né, sobrar mais, mas ela vai ter uma tranquilidade para pensar no que vai fazer, né, em algum tempo. Então, é para ontem, tem que começar ontem, reduz, nem que seja... a gente fala muito que o ideal é você poupar 10% da renda, mas se ainda não dá, começa com R$10, começa com 20 e vai poupando, e você vai se organizando e vai aumentando esse colchão de segurança, né, que a gente fala. E aí se preparar para os momentos que não são tão bons assim, né, que todo mundo tem na vida, né? A gente não está livre de imprevistos, então nesses momentos a reserva de emergência ela vem muito bem e salva a pessoa de entrar numa dívida, né? Acho que é o principal. Bacana, então. Célio Garcia, empresário, eu só tenho que agradecer a tua participação conosco. Obrigado aí pela contribuição, viu, Célio? Eu que agradeço e eu fico feliz porque levar essa mensagem para as pessoas me deixa, assim, realizado, porque é algo que eu tenho prazer de fazer e é algo que eu descobri, né? É algo muito diferente da minha formação, mas que eu descobri que eu consegui ajudar as pessoas através de um problema que eu tive e eu acabei transformando numa coisa boa, né? E talvez até a linguagem que você usa, ela é mais acessível por você não ser da área, né? Sim, eu ouço muito isso, porque eu acho que essa situação de eu ter passado isso mostra que qualquer pessoa que não precisa ter formação em economia, em
em finanças, em investimentos, para conseguir fazer tudo isso, porque parece muito difícil, mas na realidade não é. A gente precisa buscar um pouco de conhecimento, mas como tudo na vida, né? Sem conhecimento a gente não faz nada. Então, com o básico a gente consegue sair dessa situação, mas o principal de tudo é mudança de hábito. A gente precisa mudar os hábitos na nossa vida, né? Os hábitos de consumo, deixar de ser consumista e não trabalhar em função do dinheiro, usar o dinheiro como uma ferramenta, né, de conquista, e isso é importante. Tá certo, então. Obrigado pela participação e uma ótima semana, hein, Célio? Eu que agradeço. Uma boa tarde para vocês, ouvintes da rádio. Obrigado, Doni. Boa tarde. Boa tarde. Um grande abraço. Célio Garcia, ele que é empresário, também engenheiro ambiental, que criou aí uma plataforma nas redes sociais, né, para dar dicas e orientação para pessoas que têm aí a dificuldade financeira, né, com dicas importantes também. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já com a participação da Ana Lúcia Ferreira, já trazendo informações para a gente, né, fazendo um balanço aí das últimas medidas do governo do estado de São Paulo, aqui na nossa região. Estamos aí iniciando a quarentena. Aqui em Jacareí já começou hoje, também São José começou hoje, mas no estado de São Paulo oficialmente será amanhã, segundo o decreto do governador João Dória. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. Até já. Estamos apresentando Falando de Vida. Mensagem, programação de qualidade é aqui. Voltamos a apresentar Falando de Vida. E o programa Falando de Vida nesta segunda-feira, hoje 23 de março de 2020. Vamos direto para a sala home office do jornalismo. Ana Lúcia Ferreira, quais as últimas informações, Ana? Boa tarde, hein? Sim, Doni, boa tarde aí para você, boa tarde para quem está acompanhando a Rádio Mensagem nessa segunda-feira atípica, né, como nós dissemos aí desde o começo da programação. Estamos aí em quarentena oficialmente, sobretudo aqui em Jacareí, né, onde o prefeito da cidade, Isaías Santana, antecipou esse decreto estadual que começa a partir de amanhã para hoje. Aliás, essa publicação acabou de ser feita aí nas redes sociais oficiais da Prefeitura de Jacareí, detalhando, né, como é que vai funcionar esse período a partir de hoje. Então, por exemplo, nós temos suspenso aqui no município atendimento presencial em bancos e lotéricas, então não tem o atendimento em banco e lotérica. Também suspenso o atendimento presencial dos cartórios, exceto o registro de nascimento e certidão de óbito. Suspenso também o consumo local em bares, restaurantes e padarias, além de supermercados, que sem prejuízo dos serviços de entrega no drive-thru, né, que é o delivery também, ou o drive-thru, né, para aquelas pessoas que vão pegar aí o serviço diretamente nos locais. Suspenso também a realização presencial de cultos e missas, reforçando então uma determinação que já havia vinha sendo cumprida nos últimos dias também. Tudo isso está lá nas nossas redes sociais, Doni, para quem quiser se atualizar, se informar, né? O pessoal está aí meio confuso, como é que eu consigo informações? A gente está colocando tudo lá na página oficial da Rádio Mensagem também. E nesse momento, Doni, o que acontece? Nesse momento nós temos aí um pronunciamento do governador do estado de São Paulo, João Dória. O governador todos os dias vem se pronunciando ao lado do prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas, sempre acompanhado também do infectologista Davi Wippe, que representa também o governo federal. Aliás, o infectologista hoje não está nessa coletiva porque está passando por alguns exames em São Paulo, né? É uma figura aí carimbada que vem acompanhando de perto essa crise também. O governador João Dória continua falando neste momento, ele está no Palácio, na região do Morumbi, em São Paulo, né? E vem dando aí alguns dados em relação ao combate específico no estado de São Paulo. Lembrando que hoje o Brasil tem 25 mortes de Covid-19 e dessas 25 mortes, 22 aconteceram no estado de São Paulo. 22 mortes no estado de São Paulo. São mais de 1.620 casos confirmados da doença no país. Nós temos também alguns números aqui, Doni, que dão conta da pandemia global, né, da atualização dessa situação, para a gente ter uma noção da gravidade da situação. Então, até agora, até este momento, a Covid-19,
já contaminou diretamente 343 mil pessoas, né? Então é mesmo que imaginar aí que a cidade toda de Jacareí, mais 100 mil pessoas seriam contaminadas diretamente. Nós tivemos, infelizmente, o registro de 14 mil mortes em todo o mundo. E a boa notícia é que desses 343 mil contaminados, 100 mil pessoas foram curadas. Agora, em relação à questão das mortes também em todo mundo, veja você, Doni, que curioso. Nós tivemos na China, o epicentro do surto, 81 mil casos e 3.270 mortes na China. 81 mil casos, 3.270 mortes. E na Itália, até agora, nós temos 5.400 mortes. Então a Itália já passou de longe a situação na China. E lá foram registrados 59 mil casos. Perceba como muda aí o perfil da população, no caso da Itália, né, que tem muitos idosos, a população é envelhecida naturalmente, como que isso lá foi bem mais drástico, né, e pegou, claro, o sistema de saúde de surpresa. É justamente isso que as autoridades de saúde estão temendo que aconteça aqui no Brasil, uma vez que o nosso sistema já é bastante corrupto por natureza. Só dando aqui alguns pontos, Doni, do que já foi dito aqui pelo governador João Dória, que continua falando neste momento. Ele disse o seguinte, começou sua fala aí num tom até mesmo populista, pedindo para que as pessoas coloquem a bandeira do Brasil aí sobre as suas casas, manifestando solidariedade aos profissionais de saúde, também é o momento que o país está vivendo, disse que não é uma atitude populista, mas pediu para que os paulistas se manifestem desta forma. Também ele determinou, Doni, que até meados de maio, policiais militares e bombeiros vão ter aí acesso gratuito ao transporte coletivo no estado. Ele também tocou num ponto muito importante que ontem foi questionado bastante lá nas redes sociais do prefeito Isaías Santana. Muita gente estava querendo saber como é que ficam as fábricas, uma vez que as fábricas têm uma grande concentração de pessoas e muita gente está trabalhando, viu, Doni? Não está em quarentena, não. A resposta do governador João Dória para esse questionamento foi a seguinte, que no estado de São Paulo, todas as fábricas devem continuar operando com os seus devidos cuidados, mas não tem como parar, porque uma vez parando ia realmente causar um colapso aí no atendimento em São Paulo. Ele enfatizou fábricas, não disse apenas fábricas, por exemplo, de alimentação, ligadas à área da saúde. Não, ele disse que todas as fábricas devem continuar funcionando em todo o estado de São Paulo. Aliás, também continuam funcionando, Doni, a construção civil e também borracharias e oficinas mecânicas também continuam funcionando. E agora há pouco ele falou sobre a disponibilidade aí de um aumento de recursos para o estado de São Paulo, como, por exemplo, o credenciamento de 17 laboratórios que agora vão ser credenciados para fazer os testes no estado. Inclusive a disponibilização de novos leitos a partir desta semana e também a chegada à capital paulista nos próximos dias de mais de 100 mil testes para serem feitos na população e também nos profissionais de saúde. E uma boa notícia, Doni, é que a empresa 99 Táxis doou na capital paulista 60 mil deslocamentos para levar os profissionais de saúde para a linha de frente. A 99 Táxis é como Uber, né? E ela fez um acordo aí com a Prefeitura de São Paulo e agora está cedendo 60 mil deslocamentos para que os profissionais de saúde consigam ir trabalhar sem utilizar o transporte público, Doni. Ana Lúcia Ferreira volta amanhã no Jornal da Mensagem, continua aí em home office, depois a gente faz esse revisamento também. Obrigado aí pela participação e muito cuidado, viu, Ana? Um abraço, boa tarde, hein? Boa tarde, Doni. Bom trabalho aí para você. Obrigado pela participação, com as informações. E também, a partir já dessa semana, a gente começa a fazer já algumas alterações na nossa grade de programação, até para reduzir, né, a movimentação aqui dentro da nossa emissora também, né? Então, mesmo tendo aí a informação, a programação da nossa Rádio Mensagem sempre ao vivo e normal para você, que você merece e precisa,
mas também os funcionários aqui precisam se cuidar da melhor maneira possível também, como exemplo para você, tá bom? Vem aí o Marcos Floriano e o Comunicação Total. A partir de agora, a evangelização e a comunicação. Eu volto amanhã às 7h30 da manhã com o nosso Jornal da Mensagem. Um grande abraço, obrigado pelo carinho, obrigado aí pela sintonia e todo mundo se cuidando, hein? Fiquem todos na paz. Tchau, tchau.